Olá, sejam todos bem-vindos a mais um programa Propaganda Digital aqui na TV Cultura. Essa aqui é uma ferramenta a mais para você estar aquela vaga na universidade. Hoje nós vamos ter 3 aulas. A primeira é de Biologia, com o professor Rogério Silva, que vai falar sobre Bioquímica. A segunda, de Química, com o professor Roberto Macaro, que vai falar sobre efeito estufa. E para encerrar, uma aula de Física com o professor Henrique, ele vai falar de trabalho e energia. Então tenham todos uma ótima aula. Fala, galera! Eu escolhi um tema muito bacana, um tema muito pertinente à tua prova, que provavelmente você deve encontrar no segundo dia, onde você tem a prova de Ciências da Natureza. Professor, vamos lá. Ó, a habilidade que nós vamos trabalhar é a habilidade número 14. O que é que diz a habilidade número 14? Identificar padrões em fenômenos e processos vitais dos organismos, como a manutenção do equilíbrio interno, defesa, relações com o ambiente, sexualidade, entre outros. Nesta habilidade, você tem diversos objetos do conhecimento, mas um especial, quando eu falo de equilíbrio interno. Para mim entender o equilíbrio interno dos seres vivos, eu tenho que entender do que eles são formados, qual é a sua composição. E é aí que entra o nosso objeto do conhecimento, que é a bioquímica. A bioquímica, ela trata justamente da composição química dos seres vivos. E apesar de você achar que a vida é extremamente complexa, e de fato é, os seres vivos, de modo geral, em 95% da sua constituição, eles possuem apenas 4 elementos químicos, como você pode observar aqui. Carbono, hidrogênio, oxigênio e nitrogênio formam basicamente 95% de toda a constituição dos seres vivos. Vem comigo. Ó, nós dividimos a bioquímica em 2 tipos de substância. O que nós chamamos de substâncias inorgânicas, que são substâncias pequenas, que são moléculas pequenas, que é a água e os sais minerais. E na aula de hoje, pessoal, a gente vai dar um foco muito grande para a água. Esse é o nosso objetivo, porque o Enem adora cobrar questões sobre água. Então, de cara, eu posso te afirmar o seguinte, que a água é a substância mais abundante no nosso planeta, é a substância mais abundante no nosso corpo. E mais para frente a gente vai detalhar um pouquinho mais das suas características e da sua função. Só que além da água, como substância inorgânica, nós temos também os sais minerais. Professor, os sais minerais são importantes para a gente? Sim, demais. Os sais minerais são importantes para a nossa saúde. Então, quando eu falo, por exemplo, em metabolismo da glândula tireoide, eu preciso de um sal, eu preciso do iodo. Quando eu falo, por exemplo, na formação de ossos, na formação de dente, eu preciso do cálcio. Quando eu falo, por exemplo, na formação de hemoglobina, que é importante para o transporte de gases, eu dependo do ferro. Então, os sais são essenciais para a nossa saúde. Então, grava, substância inorgânica vai ser quem? Água e sais minerais. Só que eu tenho substâncias que são maiores, formadas por cadeias carbônicas. E essas substâncias eu chamo de substâncias orgânicas. Quem são, professor? Lipídios, certo? Carboidratos, proteínas, vitaminas e ácidos nucleicos. Vamos tentar elucidar para você a importância de cada uma dessas substâncias orgânicas para o nosso corpo. No primeiro, que são os glicídios, que são os carboidratos. Carboidrato é a principal fonte de energia para a célula. Veja bem, eu não estou falando que o carboidrato é a substância mais energética para a célula. Eu estou falando que o carboidrato é a substância que a célula prefere. E você encontra carboidratos em alimentos de modo geral, que contenha massa, como, por exemplo, macarrão, a pizza, a lasanha que você come é rico em carboidrato. A fruta que você come também é rico em carboidrato. Eu divido esse carboidrato em 3 grandes grupos, os monossacarídeos, os disacarídeos e os polissacarídeos, beleza? Além dos carboidratos, eu tenho os lipídios que são as gorduras, os lipídios que no homem adora se depositar na região da barriga, nas meninas adora se depositar na região do quadril, do culote. Lembra que os lipídios, eles são extremamente energéticos. Nenhuma outra substância é mais energética do que o lipídio. Professor, mais energético até do que os carboidratos? Sim, bem mais energético. Sabe qual é o problema? A tua célula prefere os carboidratos porque é mais fácil de ser quebrado, é mais fácil de ser degradado. Lipídio é muito mais difícil de ser quebrado. Do que é formado o lipídio? De ácidos graxos e glicerol. Beleza? Só que eu tenho também as proteínas, e aí eu quero que tu grave, meu aluno,
Eu falei para ti que a água é a substância mais abundante do teu corpo. De fato é, mas ela é a substância mais abundante e ela está dentro das substâncias inorgânicas. Quando eu falo de substância orgânica, aquela que está em maior quantidade no teu corpo, são as proteínas. Se eu retirar toda a água do teu corpo e deixar só a massa seca, 70% do que vai sobrar é proteína, beleza? Proteína que está principalmente no teu sistema muscular, sistema esse responsável pelo movimento do teu corpo. Eu tenho também as vitaminas que são essenciais para o nosso metabolismo, que são substâncias que vão ativar enzimas do nosso corpo e que vai fazer com que ocorra as reações metabólicas no nosso organismo. Lembra que as vitaminas são divididas em dois grupos, o que eu chamo de vitamina hidrossolúvel e vitamina lipossolúvel. Quem são as vitaminas hidrossolúveis? Vitamina C e vitaminas do complexo B. Quem são as vitaminas lipossolúveis? Lembra do macete? Queda, vitamina K, vitamina E, vitamina D e vitamina A. Beleza? Além de carboidratos, lipídios, proteínas, vitaminas, nós temos também os ácidos nucleicos. Lembra que os ácidos nucleicos são as nossas moléculas informativas. Quem são essas moléculas informativas, professor? DNA e RNA, que são formados por subunidades, por monômeros chamados de nucleotídeos. E os nucleotídeos são formados por base nitrogenada, por uma pentose e por um fosfato. Não esquece que a pentose vai ser diferente dos dois tipos de ácido nucleico. A desoxirribose é a pentose do DNA, enquanto que a ribose é a pentose do RNA. Beleza? Vamos lá. Eu peguei aqui esse gráfico de pizza e mostrei para você que, de modo geral, os seres vivos, eles vão ter a água como a substância mais abundante no corpo. Então, em média, de 70% a 85% dos seres vivos, a água é a substância que está em maior quantidade. Como você pode observar, das substâncias orgânicas que restam, a proteína é aquela substância que está em maior quantidade. E aí eu quero que você grave dois termos que muito frequentemente caem na tua prova do Enem, beleza? Grava esses dois termos, que é o que eu chamo de substâncias hidrofílicas e substâncias hidrofóbicas. O que são substâncias hidrofílicas, meu aluno? É aquela substância que tem afinidade com a água. Então, quando você pega um copo de água e coloca um sal, né, NaCl, sal, se você diluir direitinho, certo? Você vai ter uma mistura dessas duas substâncias. Agora, se eu pegar, certo, a água e misturar com óleo de cozinha, essa mistura não vai ser possível. Por quê? Porque essas duas substâncias, elas são hidrofóbicas. Uma tem aversão à outra. Então, grava isso, porque isso rotineiramente está na tua prova. Substâncias hidrofílicas, afinidade. Substâncias hidrofóbicas, aversão. Beleza? Olha só. Aqui eu coloco para vocês, certo, as funções da água no nosso corpo. As principais funções, e depois a gente vai fazer um resumo para que você possa gravar. Então, quando eu falo de água, a água é essencial para o nosso metabolismo, e aí tu grava. Se eu tenho uma parte do meu corpo que trabalha muito, tem um metabolismo muito acelerado, essa parte precisa de muita água. Então, dou destaque aqui, por exemplo, a região cerebral e a região da musculatura. São regiões onde a quantidade de taxa hídrica vai ser muito elevada, porque são regiões que têm elevada atividade metabólica. Trabalha muito, portanto, precisa de muita água. Uma outra função da água é que ela ajuda no transporte dos nutrientes. Nutrientes, oxigênio, certo? Hormônios são transportados pelo sangue. E o sangue ele é formado por dois tipos de substância. Água, que é o plasma, certo? E os elementos figurados, que são as células sanguíneas, hemácias, plaquetas e leucócitos. Só que 83 a 85% do teu plasma vai ser constituído de quê? Vai ser constituído de água. Então, a água é essencial para o transporte de substância. Uma outra coisa muito importante, eu quero que tu grave, para o item que nós vamos debater mais à frente. A água ela tem um elevado calor específico. O que isso quer dizer, professor? A água ela custa adquirir temperatura e ela também custa perder essa temperatura. Isso é essencial para a manutenção da nossa temperatura corpórea. Lembra de nós seres humanos somos homeotérmicos, nós temos uma temperatura constante em torno de 36,5 graus Celsius e isso se deve também à água.
Uma outra característica da água, olha, ela ajuda na absorção dos nutrientes. A maioria das reações que ocorrem dentro do nosso corpo são reações de hidrólise, onde as substâncias vão sendo quebradas, vão sendo degradadas através dessas reações químicas, graças à presença da água. Então não esquece disso, meu aluno. Vou te colocar mais uma função muito importante, remove toxinas. Então o sangue ele leva as toxinas que o teu corpo produz até o teu sistema excretor, até o teu rins, e do teu rins, certo? Essas toxinas, aquelas substâncias que estão ou em excesso ou que são tóxicas para o nosso corpo, são eliminadas. Então grava isso aí. Uma outra função que também é muito importante, a água é essencial para proteger. A água ela funciona como amortecedor nos nossos órgãos vitais. Então eu elucidei para você algumas funções aqui da água, mas eu vou destacar algumas para que você possa fazer um print, para que você possa bater uma foto, certo? E gravar as funções que são mais importantes e que pode estar na tua prova. Vamos lá? Ó, transporte de substâncias úteis, então, oxigênio, hormônios, nutrientes são transportados no sangue graças a quem? A água. Regula a temperatura do nosso corpo, não esquece, nós somos formados, certo, por água. A maior quantidade de substância no nosso corpo é a água. A água representa no indivíduo adulto, em média, de 65% a 70% da água. Então, a água é essencial para a regulação da temperatura. Elimina resíduos metabólicos, então não esquece, aquilo que eu produzo, que é tóxico, que precisa ser excretado do meu corpo, vai se encaminhar para o meu sistema excretor graças à água. Lubrifica órgãos vitais e protege esses órgãos vitais, acabei de falar isso para você. E por último, participa de reações químicas que eu chamo de reações de hidrólise. Hidrólise, reações de hidrólise, lise, quebra hidroágua. Então a maioria das reações que ocorrem dentro do nosso organismo dependem da água, ok? E o que é que pode estar caindo na minha prova, professor? O que pode estar caindo na minha prova é variação de taxa hídrica. E aí, meu aluno, eu quero que tu grave. Nos seres vivos, a água ela pode variar de acordo com 3 fatores. O primeiro fator, eu coloco aqui para você, atividade metabólica. O que é atividade metabólica? Atividade metabólica nada mais é do que o trabalho realizado pela célula. Se uma célula trabalha muito, ela precisa de muita água. Se uma célula trabalha pouco, ela precisa de pouca água. Como é esse trabalho, professor? É realizando o que nós chamamos de catabolismo e anabolismo. E eu coloquei de maneira muito simplória para você. Catabolismo, degradando substância. Anabolismo, construindo substância. Então, quando eu como um bife, esse bife é constituído de proteínas. E aí eu quebro esse bife. E quando eu quebro esse bife, eu estou realizando o quê? Catabolismo, através da minha digestão. Só que essa proteína vai ser quebrada em aminoácidos. E esses aminoácidos, ao chegar no meu corpo, vai se reconstituir através de ligações peptídicas e formar novas proteínas dentro do meu organismo. Então, a partir do momento que eu estou construindo novas substâncias, eu estou realizando anabolismo. Então, não esquece, em locais que eu tenho elevada atividade metabólica, eu vou ter muito catabolismo, muito anabolismo, e para isso eu dependo de uma grande quantidade de água. Musculatura, certo? Lembra da tua região nervosa, são locais onde a taxa hídrica tem que ser muito elevada. As outras duas também você não deve esquecer, certo? Que é a espécie. A água ela vai variar de espécie para espécie, como você pode observar. Então, na espécie humana, a média é em torno de 70%, mas se você pegar uma água viva, vai ser de 90% para cima, enquanto que uma semente tem apenas 10% de água. E por último, a idade. Grava. Quanto mais jovem nós somos, maior é a nossa taxa hídrica. Quanto mais velho vamos ficando, menos água nós vamos tendo. Ou seja, você tem uma relação inversamente proporcional. Maior idade, menos água. Menos idade, mais água. Nota, um bebê humano recém-nascido, ele tem em torno de 80% de água. Enquanto que um ser humano adulto, em média, de 65% a 70% de água. E um indivíduo idoso tem cerca de 60% de água. Uma curiosidade, um feto com 3 meses no útero da mãe pode ter mais de 95% de água. Então, na tua prova, se perguntarem quais são os 3 fatores que determinam a variação de água nos seres vivos, grava. Qual é o primeiro? Atividade
metabólica. Qual é o segundo? Fala para mim, espécie. E qual é o terceiro? O terceiro é idade. Como é que pode, professor, vir uma questão do Enem cobrando bioquímica e especificamente a parte de água? Eu peguei uma questão aqui do Cefet 2015, uma questão, um item, certo, bastante atualizado, muito parecido com o item do Enem, para que a gente possa observar. Vamos ler? O ovo é um recipiente biológico perfeito que contém material orgânico e inorgânico em sua constituição e um dos seus componentes é a clara ou albume, formado predominantemente por água e também por proteínas. Caso a galinha se reproduza antes da liberação do óvulo, ocorrerá a formação de um embrião no interior do ovo. Porém, para que este se desenvolva, é necessário a transferência de calor, que ocorre durante o período que essas aves chocam seus ovos. Aí, de onde foi retirado. Caso a galinha saia do ninho temporariamente durante esse período, o desenvolvimento do embrião não cessará em virtude da água no interior do ovo. Então a galinha ela sai, porque ela precisa se alimentar e depois ela volta a chocar. Porque o desenvolvimento embrionário não vai ser cessado uma vez que a galinha saiu, certo, do local de choca? Não vai porque a água tem o quê? Um elevado calor específico, letra C. Logo, se ela tem um elevado calor específico, a temperatura nos ovos vão continuar alta por um certo tempo. Então, grava, é isso que pode estar na sua prova. Meu aluno, essa foi a dica da biologia, da segunda prova, que é a prova de natureza, certo? E você pode encontrar uma questão, um item sobre bioquímica, e eu tenho certeza que a aula de hoje vai te ajudar bastante. Eu quero mandar um abraço para os meus alunos de Castanhal, e eu tenho certeza que essa aula vai ajudar vocês demais. Muito obrigado. Olá, querido calouro Propaz Enem, reta final. Agora vamos ter a prova aí de ciências da natureza e suas tecnologias. E eu trouxe um assunto muito pertinente à sua prova, um assunto que não é cobrado só na prova de ciências da natureza de química, mas também pode ser cobrado aí na área da biologia e em outras áreas, que é o efeito estufa. A gente teve uma aula aí com o professor Márcio no outro programa, ele falou um pouquinho de chuva ácida e agora a gente vai falar de efeito estufa, aonde que os problemas causados e alguns efeitos. E eu vou falar também para você de um gás que é o gás hidrogênio, o combustível do futuro. Vou falar para você de algumas novidades desse combustível, de como ele está sendo usado hoje já e daqui a pouco vai chegar aqui no nosso país também, certo? Vamos lá. Então, onde é que está isso na matriz de referência de ciências da natureza? Olha só, querido calouro, Propaz Enem. Competência de área 7. Ela diz o seguinte: apropriar-se de conhecimentos da química para, em situações problema, interpretar, avaliar ou planejar intervenções científico-tecnológicas. Olha o que diz a habilidade 26. Avaliar implicações sociais, ambientais e ou econômicas na produção ou no consumo de recursos energéticos ou minerais, identificando transformações químicas ou de energia envolvida nos processos. Agora, presta atenção. Consumo de recursos energéticos ou minerais. Isso está ligado diretamente aos impactos ambientais. Habilidade 27. Avaliar propostas de intervenção no meio ambiente, aplicando conhecimentos químicos, observando riscos ou benefícios. Então, veja, avaliar propostas de intervenção. Então, não basta só você compreender o fenômeno. A gente tem que avaliar como um todo algumas propostas de intervenção. E a gente vai fazer isso na aula de hoje. Vou te ajudar. Então, nós vamos falar de efeito estufa. O que é efeito estufa? Presta atenção. O que é o efeito estufa? É justamente a concentração de gases estufa na atmosfera, principalmente o gás carbônico, que é o dióxido de carbono. Mas não é só ele, é o principal, ocasionando o aquecimento global. As atividades humanas promovem um aumento na produção de gás carbônico, combustão de motores, as queimadas, queima de combustíveis fósseis, são os combustíveis, né, que produzem muito gás carbônico, derivados do petróleo também. Então, o que acontece, gente? Esses combustíveis vão produzir muito gás carbônico na atmosfera. E é isso que vai causar, de forma assim, vamos dizer assim, principal, o efeito estufa. Agora, olha só. Como é que funciona uma estufa? Vamos entender. A gente tem que compreender esse fenômeno para a gente poder entender como a gente pode intervir. Agora, eu já adianto para você que o efeito estufa ele é fundamental para a manutenção da vida na Terra.
Então eu vou falar para você aqui de algumas coisas que o efeito estufa causa, mas entenda, se não existisse o efeito estufa, nós não estaríamos vivos. Porque o nosso planeta seria um planeta muito gelado. Então o efeito estufa ele ajuda a manter a temperatura da Terra numa temperatura aceitável para a gente. O que a gente vai mostrar hoje, o que eu vou mostrar para você hoje, é que o agravamento desse efeito estufa é que está causando todos esses problemas que a gente vai falar na aula de hoje. Então entenda, o efeito estufa é uma coisa boa, ele é fundamental para a manutenção da vida. Então por que a gente está falando isso como um impacto ambiental? Porque ele está se agravando. E o agravamento do efeito estufa é que é prejudicial à nossa, principalmente temperatura global, aquecimento, que é o que causa o aquecimento global. Então olha só, gente, aqui eu tenho um slide que mostra uma estufa. No nosso estado, o estado do Pará, que é um estado de temperaturas altas, um estado de temperaturas, vamos dizer assim, tropicais, a gente não vê muito isso. Isso aqui é mais para a região sul, sudeste e regiões onde é muito frio. Por que isso acontece? Presta atenção para você entender. Os raios do sol, quando eles incidem sobre uma casa de vidro, que é o que a gente tem aqui agora numa estufa, eles conseguem emitir raios que passam desse vidro. Só que aqui dentro é produzido infravermelho, raios infravermelhos, que são ondas de calor. E essas ondas de calor que são produzidas aqui dentro, elas não conseguem sair do vidro, não conseguem sair dessa estufa. Então, o que vai acontecer aqui? Se fosse uma casa normal, estaria frio aqui dentro. Como é uma casa de vidro, por mais que a temperatura aqui esteja negativa, ao redor, aqui dentro vai estar uma temperatura mais alta. Então, é possível cultivar plantas numa região muito fria, construindo uma estufa dessa, uma casa de vidro dessa. Agora, você já deve ter reparado e já deve ter convivido com o efeito estufa com certeza absoluta. Sabe quando você coloca um carro num local muito quente, ou seja, um carro que não está na sombra, que você vai abrir a porta do carro e vê aquele bafo quente? Galerinha, isso é um exemplo do efeito estufa. Quando o carro está no sol, o carro tem vidro, certo? Os raios e a irradiação solar, ela consegue atravessar o vidro. E é quando essa irradiação solar bate no banco do carro, quando ela bate no volante, quando ela bate no painel, lá dentro do carro é produzido ondas de calor, é produzido ondas de infravermelho. Só que o vidro do carro funciona como um isolante térmico para essas ondas. Ele não deixa esse calor sair em sua grande parte. Então lá dentro fica um calor insuportável, fica uma estufa. E quando você abre a porta, vem aquele bafo quente. Tem que deixar a porta um pouco aberta antes de entrar no carro. Isso é uma coisa que todos nós aqui do nosso estado já passamos e já convivemos. É a mesma coisa que acontece no planeta. Só que o planeta não tem vidro ao redor, é claro, né, Calouro, papai Zenem? Mas ele tem o quê? Gases poluentes. Esses gases, eles fazem justamente o papel do vidro. Ou seja, eles deixam a irradiação solar passar, essa irradiação vai bater na superfície do planeta e vai produzir ondas de infravermelho, mas essa poluição, essa camada de poluição não vai deixar esse infravermelho sair do planeta. Graças a isso, a nossa temperatura é permissível, né? A gente consegue viver bem com essa temperatura, mas se esses gases aumentarem, a temperatura também aumenta. E aí, esse aquecimento exagerado tem algumas consequências, que é o que a gente vai falar hoje. Mas olha só esse próximo slide. Aqui eu coloquei para você uma camada de gases do efeito estufa. Então aqui está a superfície da Terra, aqui está as ondas que vêm do Sol. Então você percebe que a maior parte, ela passa por essa camada de gases estufa. E quando ela bate na superfície da Terra, ela vai produzir o infravermelho, que não vai conseguir passar. Olha, 70% vermelho deixando a Terra, mas a gente tem aqui 30% que não passa, que fica aqui. Ou seja, é justamente esses gases que vão aumentar a temperatura do planeta. Então entenda, é como se o planeta estivesse dentro daquela casa de vidro. Só que essa casa de vidro são os gases do efeito estufa, certo? A irradiação solar consegue passar, bate na superfície e aquece a superfície do planeta. Ou seja, a gente tem esse aquecimento, o aumento do aquecimento global. Certo, galerinha? Então, olha só, esse slide eu gosto muito dele, é um slide muito didático. Porque se você entende o que é uma estufa, né? Quando você olha para esse slide, você entende de fato o que é o efeito estufa. Agora, lembra, ao redor são gases estufa, certo? Vamos lá, vamos continuar. Olha só os gases que promovem o efeito estufa. Então, a gente falou somente do gás carbônico, mas olha só,
só 50% dos gases estufa são gás carbônico. A gente tem aí, ó, gás metano, que é produzido a partir de excrementos de gado, de aterros de lixo, lixões, pântanos arrozados, etc. Mas entende, se eu aumento a quantidade de lixões a céu aberto, eu também vou aumentar a quantidade de metano produzido. Isso também vai influenciar no efeito estufa. Então perceba que não é só o gás carbônico, a maior parte é o gás carbônico, mas eu tenho metano. Os CFCs, que os sprays antigos, né, tinham os clorofluorcarbonetos, agora não tem mais, é proibido usar, mas 10% dos gases estufa ainda são CFC. Lembra que o CFC ele também catalisa a transformação de ozônio em gás oxigênio. Também é responsável pelo agravamento do buraco da camada de ozônio, né? Então, ele também contribui, de forma mínima, 10%, mas contribui também com o efeito estufa. NO e NO2. NO, um óxido neutro. NO2, um óxido ácido. Esse NO2, galerinha, ele também é um vilão da chuva ácida, lembra? Ele também, né, faz a chuva precipitar na forma de ácido nítrico aí. Mas em 6%, uma quantidade pequena, também contribui para o efeito estufa. E o ozônio, a própria camada de ozônio, ela contribui também, né, com 10% desses gases de estufa. E olha só, até vapor de água também contribui para o efeito estufa. Então perceba, vapor de água a gente não tem como, né, e nem necessidade, só contribui com 8%. Então se eu produzir mais vapor de água, o que vai acontecer é ter mais chuvas, isso vai ser uma coisa boa, né? Se aumentar a quantidade de ozônio, eu vou diminuir a incidência de raio ultravioleta, consequentemente eu vou diminuir também o efeito estufa. Mas o que vai acontecer? Se eu diminuir a quantidade de NO, NO2 e de CFC, o CFC eu vou ajudar a camada de ozônio, mas o NO e NO2 principalmente eu vou ajudar a diminuir a incidência de chuvas aí ácidas. Mas os grandes vilões de fato, o que eu tenho que entender na minha prova, e tem caído questões disso, principalmente na prova de química, e também eu vi uma questão dessa envolvendo alguns conhecimentos de biologia. O gás metano. Olha só, 16 a 18%, gente. Algumas bibliografias trazem o metano contribuindo em até 25% aí, como um gás estufa produzido, né, contribuindo para o aumento do efeito estufa. Então isso é muito importante. Não esqueça que não é só o gás carbônico. Eu tenho também gás metano contribuindo aí de forma a aumentar o efeito estufa, certo? Olha só, consequências do efeito estufa. Novas formas de adaptação, vegetais e animais. Então, com a temperatura mais alta, alguns tipos de vegetação, eles vão morrendo por conta da temperatura alta, consequentemente, outros mais adaptados vão surgindo. Então, é natural que a vegetação mude, né? Degelo das calotas polares. Imagina, as calotas polares derretendo, aumenta o nível aí dos oceanos e, consequentemente, elevação do nível das águas. E o que pode acontecer? Desaparecimento de cidades litorâneas. Já existem alguns estudos que mostram que muitas cidades litorâneas nos próximos 10 anos vão desaparecer por conta desse aumento do nível aí dos oceanos. Soluções. Uma das soluções para diminuir o efeito estufa é restringir o uso de derivados do petróleo. Outra é fazer rodízio de automóveis, estimulando o uso de transportes coletivos. Então, se tenho menos carros rodando, eu vou ter menos emissão de poluentes. Mas tem uma outra coisa que a gente pode fazer também para não diminuir, porque, afinal de contas, é muito complicado quando a gente fala em fazer rodízio. Rodízio de carros em algumas cidades do sul do país, sudeste, já é uma realidade por conta do trânsito, né? Aqui no nosso estado, por exemplo, a gente não tem nenhuma cidade com rodízio de carros. Mas isso, além, né, de melhorar a qualidade do trânsito, também diminui a incidência de poluentes, certo? Usar combustíveis alternativos menos poluentes, substituir a gasolina pelo álcool. O álcool polui menos que a gasolina. E utilizar gás hidrogênio como combustível. Esse gás aqui, gente, o hidrogênio, ele é o combustível do futuro. Porque a combustão do hidrogênio só produz água, não polui o meio ambiente. E o hidrogênio é um gás extremamente energético. O gás hidrogênio, ele é muito mais energético do que a gasolina, muito mais energético do que o álcool e só produz água na sua combustão. Não polui o meio ambiente. Olha só, gente, a reação aqui de combustão do gás hidrogênio, só produz água. Esse carro aqui foi lançado agora em 2017 pela Honda. Clarity, o nome dele.
já é nos Estados Unidos, aqui no nosso país não chegou ainda. Mas ele já é movido a hidrogênio. Então, em vez de você colocar álcool, em vez de você colocar diesel, em vez de você colocar gasolina, já coloca gás hidrogênio, né? Ou seja, poluição zero. A Lexus também já lançou um carro movido a hidrogênio. A Hyundai também já lançou um carro movido a hidrogênio. Inclusive, já tem alguns postos de abastecimento de hidrogênio nos Estados Unidos. Então, como eu falei para você, né, utilizar carros movidos a hidrogênio é uma solução fantástica para diversos impactos ambientais aí que a gente tem. Inclusive, o que a gente está falando na nossa aula de hoje, que é o efeito estufa. Olha só essa reação, gente. Isso aqui dá para você fazer na sua casa, mas eu só peço que você tenha muito cuidado. Isso aqui, eu fiz essa reação no laboratório de várias escolas que eu trabalho. Então, isso aqui é hidróxido de sódio, vulgo, né, nome comercial, soda cáustica, você consegue comprar isso em supermercado, e alumínio, você pode usar, por exemplo, papel alumínio, né, comprar no supermercado, e água. Então, se você pegar água e diluir um pouco de hidróxido de sódio e jogar papel alumínio em bolinhas porque é uma reação muito violenta, um dos produtos dessa reação é o gás hidrogênio. O vapor que vai sair dessa reação é gás hidrogênio. Então eu fiz isso no laboratório, peguei água, joguei soda cáustica, depois eu joguei alumínio lá dentro. E recolhi através de um kitasato, uma mangueirinha, coloquei isso num balão e recolhi o gás hidrogênio. Coloquei isso num balão menor que a minha cabeça, acredite em mim. Né? Se você acha que a minha cabeça é grande, mas o balão era pequeno. Então entenda, o balão era menor do que a minha cabeça. E quando eu estourei esse balão, olha só o fogo que veio desse balão. Gente, olha essa imagem. Se você comparar essa imagem com o tamanho da minha cabeça, olha o tamanho do fogo que foi gerado, a explosão do gás hidrogênio. É um combustível extremamente energético. E o que aconteceu? Só produz água, gente. Não polui o meio ambiente. É isso que é o fantástico do gás hidrogênio. Certo? Agora, o gás carbônico, por exemplo, que é o maior vilão, ele só tem coisas ruins? Não. Olha só, o gás carbônico é muito usado em incêndios, né? Na sua forma em pó, né? O gás carbônico sólido. Então, ele é muito usado para apagar incêndios aí nos extintores de incêndio. O gás carbônico é usado também na fotossíntese. Se não tiver gás carbônico, a planta não faz fotossíntese, não vai produzir oxigênio, não vai sobreviver, não vai se alimentar, né? Gelo seco, refrigeração. Muitas empresas usam gelo seco, gás carbônico, né, que é o gás carbônico sólido, ou seja, uma temperatura bem baixa, como refrigeração, uma alternativa até de economia de energia. E garante a manutenção do equilíbrio térmico do planeta, indispensável para a vida, que foi o que eu falei no início da aula. Se não fosse o gás carbônico, se não fosse os gases estufa, não existiria a temperatura que a gente tem hoje, né, nem nos anos anteriores, quando a temperatura era mais baixa. Certo, gente? E essa foi a nossa aula de hoje. Eu queria agradecer você, né? Efeito estufa é um assunto que com certeza vai estar na sua prova. É um assunto que tem caído e vai continuar caindo, porque a gente está falando aí de um momento, né, do planeta e que as pessoas estão falando muito, né, em melhoria da qualidade de vida, estão falando muito em melhora da qualidade do ar, principalmente. Você viu que em 2017 a Honda lançou um carro, depois a Lexus, depois a gente teve um lançamento de um carro da Hyundai. Outras marcas vão lançar, outras empresas vão lançar esses automóveis, porque a gente tem que diminuir essa quantidade de poluição do meio ambiente para ter uma melhor qualidade de vida, certo? Muito obrigado pela sua audiência, boa prova, você vai arrebentar, eu tenho certeza, Calouro Propaz Enem. Muito obrigado. Alô, caríssimo e caríssima aluna do Propaz Enem em todo o estado do Pará. Grande abraço. Professor Henrique Roberto, dando mais um alô para você em Física, Ciências da Natureza e suas tecnologias. Hoje, o assunto é trabalho e energia, complementando aquela outra aula de dinâmica, ainda dentro da competência de área 6, apropriar-se dos conhecimentos da física para, em situações problemas, interpretar, avaliar ou planejar intervenções científico-tecnológicas. Habilidade 20, caracterizar causas e efeitos do movimento de partículas, substâncias ou corpos celestes. Trabalho. Em física, o conceito de trabalho é diferente
do que nós estamos habituados. O que é trabalho em física? É uma medida de energia mecânica transferida ou transformada por uma força. Preciso, então, ter força. E essa força provoca um deslocamento. Toda vez que esta situação acontece, eu digo que, fisicamente, eu estou realizando um trabalho. E que, matematicamente, este trabalho é definido como sendo o produto da força vezes esse deslocamento. Trabalho no sistema internacional é dado em Joule, em homenagem ao físico escocês James Joule. Observe aqui duas situações. A primeira, este cidadão empurrando esta caixa. Realiza fisicamente um trabalho, pois ele aplica uma força, provoca um deslocamento. Agora, atenção! Não só a força que ele aplica está provocando o deslocamento. Entre a caixa e o chão existe a força de resistência, a força de atrito. Esta força também provoca um deslocamento. Outro exemplo aqui, essa escavadeira suspendeu essa quantidade de areia do chão até o caminhão. Também houve realização do trabalho, a suspensão de uma quantidade de massa, um deslocamento, trabalho do peso. Quando a gente realiza trabalho, esse trabalho ele é feito num determinado tempo. E esta relação entre trabalho e tempo, fisicamente, nós dizemos que é a potência. Para medir a rapidez com que o trabalho é realizado, isto é, a velocidade com que a energia mecânica está sendo transferida para o corpo, usamos o conceito de potência mecânica. Matematicamente, nós temos a potência mecânica média, que é a relação entre a quantidade de trabalho realizada e o tempo que foi realizado. No sistema internacional, unidade de potência é o watt. Porém, no nosso dia a dia, nós escutamos outras grandezas envolvendo potência, como o kilowatt, o megawatt, ainda o CV e o HP. CV de cavalo-vapor, HP de horsepower. Unidades também de potência. Um exemplo, um elevador. Um elevador, para subir, é necessário motores. Esses motores realizarão um trabalho, suspender uma determinada quantidade de massa. Esse trabalho será realizado num determinado intervalo de tempo. Portanto, caracteriza aqui potência. Energia. Você ouve muito falar em energia. Você sabe que nós temos vários tipos de energia, elétrica, eólica, nuclear, várias. Nós temos uma energia associada à velocidade. Essa energia é chamada de energia cinética. Observe, consideremos uma partícula de massa m e velocidade escalar v em relação a um referencial. Quando isso acontece, nós definimos matematicamente a quantidade de energia cinética como sendo o produto da massa pelo quadrado da velocidade dividido por 2. Então, qualquer corpo que tenha uma velocidade possui energia cinética. Um corpo que cai, um corredor, um carro em movimento, qualquer corpo, partícula que tenha velocidade tem o que nós chamamos de energia cinética. Energia potencial gravitacional. Repare, a palavra potencial. Potencial, se você for observar na língua portuguesa, nós nos referimos a algo que pode acontecer. Quando dizemos que determinada coisa tem um potencial, é porque aquilo ali pode se realizar, aquilo ali pode acontecer. Então, observe, o que seria uma energia potencial?
uma energia que pode vir a aparecer. Então, energia potencial gravitacional. Consideremos um corpo de massa m no local onde a aceleração da gravidade tem módulo igual a g, a uma altura h acima do plano de referência. Define-se matematicamente energia potencial como sendo massa vezes a gravidade vezes a altura. Então, repare, por que potencial gravitacional? Quando você tem um corpo preso a uma determinada altura de um referencial, o corpo só fica em repouso porque está preso. Mas você sabe que se esse corpo for solto, ele vai entrar em movimento. Logo, ele vai adquirir uma velocidade. Se vai adquirir velocidade, vai adquirir energia cinética. Então, nós dizemos que, enquanto este corpo está preso em relação a uma determinada referencial, ele tem uma energia em potencial, porque a partir do momento que ele é solto, vai aparecer o quê? A energia cinética. A energia potencial chamada de elástica. A energia mecânica que está ligada à deformação do sistema elástico é denominada energia potencial elástica ou energia de deformação. Observe aqui esse estilingue. Quanto maior a deformação provocada, maior será a energia potencial elástica armazenada. Aqui, a ideia de energia potencial é a mesma da gravitacional. O estilingue só está em repouso porque ele está preso. Existe uma força chamada força elástica que, no momento que esse estilingue for solto, vai fazer com que ele entre em movimento. Se vai entrar em movimento, vai haver o quê? Velocidade e, por conseguinte, vai haver o quê? Energia cinética. Então, nós dizemos, novamente, que enquanto aqui estiver preso, nós temos uma energia potencial, uma energia que pode aparecer. Que energia é essa? A energia cinética. Matematicamente, a energia potencial elástica é dada pelo produto da constante elástica do sistema vezes o quadrado da deformação dividido por 2. O que é a deformação? Eu tenho aqui o meu sistema em tamanho normal e quando eu aplico uma força, eu deformo esse sistema. Um sistema é chamado elástico porque, ao ser liberado, a força elástica atua e o sistema volta naturalmente para a posição normal. Todo sistema que se comporta desse tipo é chamado de sistema elástico. É aquela liga que você brinca lá, é aquele pula-pula, não é? Que a molecada gosta de brincar, a cama elástica lá do circo. Então, todo sistema que se comporta desse modo é chamado de sistema elástico. E todo sistema elástico deformado possui uma energia potencial elástica. Muito bem. Nós temos uma quantidade total de energia. A essa quantidade total de energia, nós chamamos de energia mecânica. Então, a energia mecânica é o somatório da energia cinética com a energia potencial. Um sistema é chamado de conservativo se esse total permanece constante, ou seja, se não existem forças dissipativas. Se não existirem forças dissipativas, como um atrito, por exemplo, a minha energia mecânica ela é constante. Varia a energia cinética, varia a energia potencial, mas o total permanece o mesmo. Por quê? Porque uma energia se transforma em outra. Isso daí é da natureza do nosso planeta. Quando eu solto um objeto, inicialmente ele tem energia potencial. Essa energia potencial vai sendo transformada
em energia cinética, a partir do momento que ele cai, diminui a energia potencial, porque diminui a altura do referencial, e aumenta a energia cinética, porque vai aumentando a velocidade. Então, observe aqui 2 exemplos. Né? Aqui, essa descida na neve. Então, esta cidadã subiu e vem descendo. Quando ela subiu para buscar esta rampa, ela foi buscar energia potencial. A partir do momento que ela desce, essa energia potencial adquirida com a sua subida vem se transformando em energia cinética. Um outro exemplo aqui, a galera daqui desse escorrega, observa, buscam uma altura e quanto maior esta altura é maior a energia potencial. E a partir do momento que se desloca, cai, essa energia potencial adquirida vai sendo transformada em energia cinética. Se não houvesse nenhuma força dissipativa, no final da trajetória, toda aquela energia potencial adquirida seria transformada em energia cinética. Observe aqui este outro exemplo, o caso lá do salto com vara, um exemplo característico da energia cinética sendo transformada em potencial. Este atleta veio correndo, energia cinética, engatou sua vara e vai buscar altura. Então, aquela energia potencial adquirida por ele vai ser transformada em energia potencial. Sempre uma se transformando em outra. E se não há forças dissipativas, esse total sempre é constante. Meus amigos, é bom você lembrar que dinâmica, tudo está encaixado, desde a lei de Newton. Quando se fala lá na segunda lei de Newton que uma força provoca uma aceleração, perceba, estou aplicando uma força, o veículo está acelerando, mas ao mesmo tempo se deslocando, portanto, está havendo realização de trabalho. Mas ele também tem uma velocidade, logo, ele tem uma energia cinética. E tudo isto está acontecendo num determinado tempo, logo, tem potência. Então, são conceitos para você guardar, para você usar quando te pedirem para fazer uma análise. Quando te pedirem para analisar um gráfico, lembre dessa transformação, lembre do conceito de cada uma das energias. Ademais, meus amigos, um grande abraço, força para você, mantenha o foco, mantenha a fé, que com certeza tudo vai dar certo. Estude, abraço, sucesso, valeu!